Agora, vamos falar um pouquinho mais e mais especificamente das expressões latinas, ok? Lembram que eu comentei um pouquinho anteriormente, no outro vídeo, a respeito das citações numéricas com o uso das expressões latinas. Então, vamos entender um pouquinho mais das expressões latinas. A recomendação, gente, é que nós utilizemos a expressão latina exclusivamente no sistema numérico. A gente até vê algumas menções da expressão latina quando se utiliza o sistema autor-data, né? Ou seja, o sobrenome com o ano de publicação. Mas a recomendação específica da norma é expressão latina no sistema numérico. Então, vamos lá. Vamos conhecer quais são as expressões latinas que existem. Id, ou idem, significa do mesmo autor. Ela é empregada para citar um autor anteriormente referenciado. Então, veja lá. Posso mencionar no texto a expressão id, próximo ao número ou ao autor, e aí eu vou indicar na nota de rodapé, né, o id. Significa que eu mencionei Figueiredo na minha indicação número 1, e na indicação número 2, quando eu coloquei o id, eu estou informando que eu usei também o Figueiredo, ok? Outra expressão latina, ibid, ibidem, na mesma obra. Nesse caso, significa que eu vou empregá-la para indicar um trecho que foi extraído da mesma obra anteriormente mencionada, porém em páginas diferentes. Então, eu vou escrever, exemplo aqui, Santos, né? Foi a minha primeira menção, página 30. A outra menção que foi feita na sequência também foi do Santos, porém na página 60. Então, vejam que vai diferenciando de acordo com a condição da citação que eu estou realizando. Outra expressão, loc sit, ou loco citado, expressão latina que significa no lugar citado. Nesse caso, ela é empregada para indicar que a citação foi extraída de uma mesma página, de uma mesma obra anteriormente citada e que não houve intercalação de outras referências ou notas explicativas. Exemplo, a COF, planejamento, pesquisa, cito novamente na sequência do texto a COF e aí eu coloco loc sit. Importante ver as abreviações e as formas, sempre com as pontuações, né, e a forma correta de mencioná-la. Outra expressão latina, op sit, opere citado, na obra citada. Ela é empregada para indicar que a citação foi extraída de uma mesma ou de uma outra página de uma obra anteriormente citada, mas que houve intercalação de outras referências ou notas explicativas. Exemplo, citei a COF, né, planejamento e pesquisa, citei CATS, ou CATS, psicologia social, volto a citar a COF, mas eu mudei a página e houve uma intercalação entre a primeira citação dele e a outra. Então, viram que é um pouquinho complexo. A gente tem que muitas vezes interpretar. E às vezes vocês vão encontrar algumas publicações que aplicam a norma, na norma, né, ou na produção, no contexto, a expressão latina. Então, você tem que entender. Passim, outro exemplo de expressão latina, que é usado nas citações, que significa aqui e ali, e traduzindo em diversas páginas. É empregada quando se torna impossível mencionar todas as páginas de onde foram extraídas as ideias do autor. Nesse caso, eu cito o autor, faço a referência em nota de rodapé, e ao final eu coloco P, né, de página 65 a 128, passim, significa entre as páginas 65 e 108, foi tratado aquela extração daquela citação. Outra expressão latina, sequentia ou et sec, que é seguinte ou que se segue. No caso também para páginas, o objetivo é evitar mencionar todas as páginas da obra referenciada, mas você vai indicando a primeira e a seguir, et sec significa e sequentes. Então aqui temos o exemplo, Suassuna, ensino de língua portuguesa, né, subtítulo, local editoriano e da página 50 e seguintes. E aí ainda temos o apud, que nós já mencionamos, que citado por, que é uma das poucas, aliás, acho que é uma das únicas expressões latinas utilizadas na citação no contexto das frases, que ainda tem sido adotado também no autor-data. Mas que no caso do sistema numérico, né, ela vai também ser mencionada
vai obedecer a ordem de sobrenome do autor, né, do documento original, seguido da expressão latina apud e sobrenome do autor da obra consultada, como a gente já viu alguns exemplos anteriores. Cagliari, o ano, página, apud Suassuna, né, ou para Beluso, citado por Ferreira, o ano de publicação e a página. Então, essa é a única expressão latina que a gente tem utilizado no meio do texto e que nem sempre vai na nota de rodapé, certo? Bom, até aqui eu só quis mostrar para vocês assim, algumas expressões latinas existentes e aplicadas nas regras de citação e que, pelo pouco que vocês viram, vocês devem já ter notado que ela é específica, de acordo com a situação que é mencionada e que vai se aplicar numa sequência de acordo com o que você for escrever no teu trabalho. Então, para aplicá-las, deve-se recorrer ao manual, consultá-las e muitas vezes realmente estudar e ver a forma que será citada, ok? Então, a ideia era só mesmo dar uma noção geral e se na eventualidade de vocês se depararem com essas expressões latinas mencionadas em algum texto, vocês consigam interpretar essa leitura. Então, continuem consultando o manual, verificando as formas de citar e fazendo o seu trabalho dentro dos padrões. Muito obrigada.